Você já se perguntou por que suas suculentas parecem estar esticando seus bracinhos em busca de luz? Bem, segurem seus vasinhos aí, porque hoje eu vou falar sobre estiolamento de suculentas. Mas calma, não precisa se preocupar. Vou abordar esse assunto de uma forma leve e cheia de dicas para garantir que suas suculentas fiquem sempre radiantes e saudáveis. Então, se você está pronto para aprender mais sobre o estiolamento das suas plantinhas favoritas e dar um jeitinho de mantê-las felizes, é só continuar assistindo. Primeiro de tudo, suculentas precisam de sol. Elas vêm de regiões áridas, onde o sol pleno é o dia todo. Então, se você traz uma planta para sua casa, é lógico que não é mais no habitat natural dela, mas você precisa imitar o habitat de onde ela vem. Você não vai colocar uma samambaia a sol pleno, porque você sabe que samambaias são plantas que gostam de sombra. Lembrando que sombra não é penumbra, não é falta de luz. Sombra é até 2 horinhas de sol por dia, sabia? Que até samambaias gostam de sol. Solzinho da manhã, não vai colocar solzinho a pino do meio-dia que ela não vai gostar. Então as suculentas são plantas que gostam de sol. Se você deixar ela no local da sua casa onde não vai pegar sol, ela vai sentir. Então imite o ambiente da planta, do habitat natural dela, na sua casa. Quero mostrar aqui para você uma curiosidade. Tenho certeza que você não vai acreditar que é a mesma planta. Olha só, nessa cuia eu tenho várias espécies, né? Paraguaiense, Francesco Baldi, e tem aqui a Adolphe. É um sedum. Tá vendo a cor? Como ela está compacta aqui, porque ela está no local onde ela recebe sol. Presta bem atenção nessas 3 plantinhas. E agora eu vou mostrar ela em outro vaso onde não está pegando sol. Dá para acreditar que é a mesma planta? Até a cor mudou. Ficou um verde. Olha só, os bracinhos que eu falei para você no começo do vídeo. Criou bracinhos, ela está buscando luz, ela não está recebendo sol o suficiente. Isso é estiolamento, é quando a planta se estica toda para conseguir um solzinho, sabe? Ela vai atrás do sol. Então ela começa, se você prestar atenção, ela começa a virar do ladinho, porque o sol está do lado de cá. Ou mais para frente, ela fica para frente do vaso porque o sol está na frente dela. Então ela vai buscar sol de alguma forma. Se você não dá sol para sua suculenta, ela vai dar um jeitinho de receber um pouquinho de sol. Então olha só o que aconteceu com essa. É a mesma planta. Deixa eu colocar pertinho para vocês verem. Olha a diferença. Essa aqui é uma outra, tá? São essas 3 aqui. 1, 2, 3. Igual que eu tenho o trio aqui também. Então, o que a gente faz num caso desse? Tem algum jeito de reverter? Vou ser bem sincera para você, tá? Porque aqui no canal eu vou trazer dicas sempre verdadeiras. São dicas que realmente eu testo em casa, que eu procuro pesquisar bastante antes de trazer para você, né? Então, não vai ter jeito. Essa planta estiolada não vai voltar a ficar assim. Ah, mas e agora? Como é que eu vou salvar a minha planta? Porque você falou no começo do vídeo. Sim, calma que eu vou chegar lá. Primeiro de tudo, você tem que se antecipar para que não aconteça esse ponto todo aqui da planta estar desse jeito. Então você vai começar a observar a sua planta. Você precisa aprender a ler os sinais que a planta te dão, ou melhor, que a planta te dá. Então olha só, quando você perceber que ela está mais tortinha de um lado ou de outro, é porque ela já não está recebendo o sol que ela gostaria, ela está indo em busca do sol. Então se você tem uma janela aqui do seu lado direito e ela está entortando para cá, né, tá caidinha para cá, então ela não está recebendo o sol. O que você vai fazer? Você vai dar um jeito desse vaso ficar mais próximo à janela. Mesma coisa em outra situação onde o sol está entrando. Onde tem entrada de sol, onde você vai posicionar o seu vaso de suculentas. Então, aí você já consegue parar o processo, tá? Então ainda dá tempo de salvar o formatinho dela. Ou quando você perceber que ela é de uma cor e começa a ficar pálida, também é falta de luz. Dá tempo de você corrigir deixando esse vaso mais próximo da entrada de luz. Quando ela começa a ficar com as folhinhas mais espaçadas, né?
você consegue enxergar, colocando ela na sua frente, você enxerga o que está depois da suculenta, porque tem muitos vãos ali. É lógico que tem suculentas que são eretas, mas eu tô dizendo as com formas de rosetinha e tudo mais, tá? Aí já são sinais que você pode reverter no início. Beleza, então esse problema, antes de acontecer o estiolamento, você consegue resolver. Nesse aqui não vai ter jeito. Você vai ter que podar a sua suculenta e começar tudo de novo. Vai ter que cortar, sim, vamos cortar a suculenta. Mas ela não vai morrer? Não, suculentas não morrem por conta da poda. Eu espero que não esteja atrapalhando os latidos dos cachorros do meu vizinho, tá? Se tiver, me desculpe, mas é hora deles saírem para passear, eles ficam todos alvoroçados. Então, voltando aqui pro nosso vídeo, então eu vou cortar assim, olha, um tantinho assim. Não adianta cortar aqui, porque aqui não vai resolver. Você sempre vai pegar o comecinho dela ali, o topo dela, tá? Então, corta, vamos cortar todas. Cortar até aqui, porque eu vou tirar essa outra folhinha. E aqui também. E o que vai acontecer a partir de agora, Fabiana? Vou explicar, olha só. Aqui você vai pingar própolis ou canela em pó, onde você cortou, para não ter perigo de entrar fungo. E vai deixar ela quietinha lá. Vai começar a brotar novamente a partir do corte que eu fiz. Não aqui, mas o ladinho vai começar a nascer novos brotinhos, tá? Aí você pode depois cortá-los e colocar nos vasos. Esses aqui, você vai preparar uma terrinha bem aerada, que suculenta gosta. E você vai virar as folhinhas para deixar um pezinho do caule. Essas folhinhas você pode deixá-las sobre a terra, deitadinhas assim, que vão surgir novos brotinhos, tá? Olha, aqui não precisa. Aqui também você vai selar com própolis. Você encontra própolis em qualquer farmácia. Tem a base de água, a base de álcool, qualquer um pode ser, tá? Se não tiver, usa canela. Se não tiver também, não tem problema, deixa secar por uns 2 dias. Esse é um caule fininho, né? Não vai ter problema. Se você já colocar ali, mas por precaução, deixa uns 2 dias em cima da bancadinha, aí você espeta no substrato. Olha, a partir desse momento, você vai deixar no local meia sombra, onde ela tenha bastante luz natural, ou pode ser luz filtrada, pode deixar embaixo de um sombrite, né? Desde que ela tenha luminosidade natural suficiente, boa circulação de ar, e você vai esperar. Depois de 1 mês, mais ou menos, as raízes já estão aqui, né? Prontinhas para você começar a regar a sua planta. Antes não precisa regar, tá? Então, como que você vai saber? Verifica, tira do substrato, vê se já saiu raiz. Se não, volta de novo e espera. A média é 1 mês e pouquinho, elas já estão enraizadas. E aqui também vão começar a surgir raízes da folhinha e aí um novo brotinho. E assim você começa a cultivar a planta novamente, agora dessa vez o modo correto, dando luz natural, sol para ela, no mínimo 4 horinhas de sol por dia. Enquanto bebezinhas, evite. Depois você vai rustificando a sua suculenta. Você não sabe o que é rustificação? Vou deixar um vídeo aqui onde eu falo sobre rustificação de uma outra planta também que eu fiz, a mudinha dela, a patinha de urso. Tá super interessante. Vou deixar aqui do lado para você assistir depois. E se esse vídeo foi útil para você, vou pedir um grande favor. Curte o vídeo, compartilha com um amigo que também tá com uma plantinha lá cheia de bracinhos, crescendo feito um coqueiro, que assim você ajuda ele também. Vamos divulgar essas informações para mais pessoas que também, assim como você, amam suculentas. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Agradeço muito e te vejo no próximo vídeo. Um beijo verde, até mais!